atual que a gente está vivendo, um pouco diferente das nossas semanas acadêmicas anteriores. Todos que no final da nossa palestra será destinado um tempinho, né, para a gente tirar dúvidas com a Ludmila Allen, que vai ser a nossa palestrante de hoje. Vocês podem, no final a gente vai ler, para estar tirando as dúvidas com ela. Pedimos também a todos que desliguem os microfones, para que tudo ocorra bem, da melhor forma. A nossa palestra de hoje, o tema será a interface entre a papiloscopia forense e a química, com a nossa convidada Ludmila Allen. A Ludmila é biomédica, com ênfase em biociência legal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016. Ela fez um período sanduíche no exterior pelo CNPq, no Reino Unido, na área da criminalística, com ênfase no estudo de impressões digitais e químicos reveladores. Mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área integrada de papiloscopia e genética forense, 2019. Doutoranda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na mesma grande área. Pesquisadora nessas áreas no Laboratório de Diagnósticos por DNA e no Laboratório de Genética Forense do Instituto de Biologia do Exército. Integrante do grupo de pesquisa em genética de população e forense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Integrante do grupo de pesquisa do Instituto de Biologia do Exército. Membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forense. Presidente da Liga Acadêmica de Ciências Forenses da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora na empresa Forsai, projetos educacionais, instrutora da disciplina de papiloscopia forense no curso de perícia e investigação criminal militar e do curso de identificação biométrica do Exército Brasileiro, professora do módulo Perícias Papiloscópicas e Papiloscopia Criminal, no curso de pós-graduação em Perícia Criminal e Investigação Forense do Instituto de Especialização do Amazonas. Boa tarde, Ludmila. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Queremos agradecer a sua presença, pela disponibilidade, né, de ter reservado um pouco do seu tempo para participar do nosso evento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Kívia. Obrigada a todos pelo convite. Para mim é sempre uma alegria estar compartilhando um pouquinho de papiloscopia, dessa área de perícia criminal, que eu acho que interessa muita gente, né? Então, eu espero que a palestra seja boa para todos e as dúvidas, no final, a gente conversa um pouquinho sobre. Sim, boa palestra a todos aí. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, aí você me dá um ok se está vendo tudo direitinho, pode ser? Certo, pode ser. Aí, se tiver algum problema durante, aí você me chama no WhatsApp ou chama aqui no áudio, vai que de repente cai a internet, né? Tá, pode deixar. Coisa do tipo. Aí a gente vai falando no WhatsApp também. Deixa eu colocar aqui a palestra. Tá vendo a tela já? Conseguimos ver, sim. Então tá. Pode ser também que durante a minha fala haja uns latidos caninos aqui, porque a minha cachorrinha tá em casa. Mas logo ela para. Bom, pessoal, boa tarde. Já fui muito bem apresentada pela Kívia, sou a Ludmila. E o tópico hoje é uma área que é a minha área de expertise, papiloscopia, juntamente com uma área que eu acho fascinante, que eu venho aprendendo dentro da papiloscopia, que é a química. Aqui tem só um resuminho do meu currículo, mas aqui já falou, então eu vou pular esse módulo aqui. Bom, então, para iniciar, eu sempre falo um pouquinho para a gente sobre alguns conceitos básicos, assim, para a área de perícia, que é o que é perícia, ciência e forense. A perícia em si, o conceito mais simples, quer dizer que perícia é uma habilidade. Nós temos ali uma destreza para fazer qualquer tipo de exame de caráter sempre técnico e especializado. E aí vem a ciência, que quer dizer o quê? Conhecimento. É quando a gente vai lá e vai testar teorias e métodos experimentais para entender ali os fenômenos de modo geral. E observando aqui o nosso slide, dentro de perícia existe intrínseco o conceito de ciência, que é o conhecimento.
Então, quando eu faço uma atividade pericial, seja ela de qualquer natureza que for, eu vou fazer um exame sempre técnico e especializado. Então, a perícia, ela é técnico-científica. Eu vou usar ali, vou fazer uma ação técnica que tem como base a ciência. E a forense é, por si, um adjetivo, que vai visar ali qualificar qualquer atividade que se relacione de algum modo com o sistema de justiça. Então, resumindo, o que nós temos aqui? O que é a ciência forense em si? São ciências naturais que nós aplicamos para avaliar os vestígios que surgem para nós, com o único objetivo que é responder às demandas judiciais. Então, temos aqui uma demanda, inicialmente, que é o nosso local de crime. Isso gera para a sociedade uma necessidade de resposta, né? E vai ser feita uma avaliação, tanto no local de crime, quanto em laboratórios. No nosso caso aqui, buscamos vestígios papiloscópicos em local de crime e também avaliamos eles aqui no laboratório lá de materiais. Tudo isso vai nos dar resultados que vão ser compilados em forma de relatórios, os famosos laudos periciais, que vão ser avaliados, apreciados pelo nosso órgão julgador, que é o juiz. E criminalística é uma outra palavra que sempre surge para nós aí dentro desse universo pericial. Temos diversas definições de criminalística. Aqui eu mais gosto, que eu acho que é a mais completa, é a de Heraldo Rabelo. Esse senhor aqui, infelizmente já falecido, foi um perito doutrinador lá do Rio Grande do Sul, do IGP deles, e eles nos trouxe o seguinte: criminalística é uma disciplina técnico-científica por natureza, como nós já vimos, e jurídico-penal por destinação, ou seja, só fazemos perícia para responder a uma demanda judicial, a qual vai ocorrer para elucidação das infrações, das demandas que nós temos no dia a dia, e também para levantar ali a identidade dos autores, que é bem o nosso foco hoje, papiloscopia, né? Através da pesquisa e da correta avaliação dos vestígios. E aqui tem uma coisa bem importante para a gente, que é o profissional que trabalha com perícia, ele tem que ser um especialista naquela área com a qual ele trabalha. Porque os vestígios, de fato, nunca vão estar equivocados. É que a gente ouve falar, vestígio testemunha muda. De fato, o vestígio é uma testemunha muda e que nunca vai estar errado. Então, é a nossa apreciação, né, ali do perito, futuramente também da área da química, né, que pode trazer algum tipo de erro para aquela análise. Então, o erro humano é que pode pesar aqui e diminuir o valor de prova daquele vestígio. Por isso que é essencial que a pessoa que trabalhe com o universo pericial seja um especialista. Temos aqui 3 conceitinhos também bem importantes para a gente, que é indícios, vestígios e evidências. Vestígios a gente ouve falar muito, né? E é uma palavra bem comum no nosso vocabulário. Até o ano passado não tinha uma definição na nossa lei sobre o que era vestígio. Atualmente, com uma modernização, uma atualização da nossa lei, com o pacote anticrime, que entrou em vigor em 24 de dezembro do ano passado, já temos um conceito bem claro do que é vestígio. Vestígio é tudo que se relaciona com a infração penal. Conceito bem simples, né? E vestígio, ele é abrangente. Vestígio é tudo que está ali naquele local do crime. Agora, indícios já tem também para a gente uma definição no nosso código, no artigo 239, como está aqui na nossa tela. E indício, a palavra já dá para a gente uma ideia de significado, né? Indício me leva a crer alguma outra informação. Indício é uma informação que tem relação com o fato principal. Por exemplo, a gente encontra um carro lá carbonizado, abandonado no local, e vemos que tem uma impressão papiloscópica em sangue naquele carro. Essa informação da impressão em sangue te leva a crer que alguém esteve ali após o fato, né? Após a queima daquele carro. Então, essa impressão, ela é inicialmente um indício que está relacionado com o fato principal que você vê ali, que é aquele carro carbonizado. E evidência é uma palavra que não tem definição no nosso código, mas nós a utilizamos para definir um vestígio que foi avaliado e tem relação com os fatos. Então, ele é um vestígio verdadeiro,
que foi ali avaliado pelo perito, pelo expert, e dizemos então que é uma evidência. Aparentemente as palavras parecem ser sinônimas, né, mas elas têm uma diferença de sentido, de semântica, né? Então, o vestígio ele vai abranger, a evidência vai restringir, e o indício circunstancia. Nesse universo pericial, temos diversos tipos de vestígios. O nosso foco hoje são vestígios chamados de morfológicos. Morfologia é o estudo da forma. Então, tratamos aqui das impressões papiloscópicas, as quais iremos avaliar a forma daquele desenho e extrair uma informação delas. Contudo, além disso, as impressões também guardam em si ali informações biológicas, porque nós as produzimos. Então, existe ali na impressão também células, né, de descamação do nosso corpo. Então, também são vestígios biológicos. E, além disso, eu também as considero como vestígios químicos. Por quê? Nós conseguimos avaliar aquela impressão, aquele vestígio, e extrair diversas informações do ponto de vista da química a partir dela. Veremos aqui ao longo da nossa conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, iniciando agora, de fato, em papiloscopia, um conceito para a gente, né? O que é papiloscopia? É uma ciência robusta que vai estudar ali os desenhos e as impressões que nós deixamos na superfície através do toque, através das cristas papulares, que são os relevos dérmicos, ou seja, o relevo que eu vejo na pontinha do dedo, também chamados aí de linhas negras, e também pelos sulcos papulares, que é o intervalo ali entre as cristas, também chamados de depressões ou linhas brancas. A papiloscopia em si tem 3 grandes áreas de estudo, chamadas aí de datiloscopia, quiroscopia e a podoscopia. Uma diferença bem importante para a gente aqui é o que é desenho digital e o que é impressão papiloscópica ou papilograma. O desenho digital é o que de fato está na gente, é o que está na nossa epiderme, na nossa derme. Então, é o nosso original, está aqui o desenho digital. A impressão é o que eu vou produzir ao tocar a superfície. Então, o nosso foco de trabalho em papiloscopia é a impressão papiloscópica. E se nós observarmos também, existe uma diferença aí na análise do desenho. Quando eu estou observando o meu desenho digital, olhando aqui para a minha mão, tem uma conformação. Quando eu vou produzir impressão, eu viro as mãos. Então, a minha impressão, a análise topográfica dela, aquele desenho é espelhado. Então, eu sempre vou avaliar somente a impressão e não o desenho digital, porque se eu avaliar o desenho, a classificação vai estar ali equivocada. E temos aqui para a gente algumas definições. Datiloscopia vai ser o estudo aí somente das impressões digitais que nós produzimos com as pontinhas dos dedos, ou chamados também de falange distal. Quiroscopia é um termo aí meio diferente, né? Não é quiromancia, não é ler as mãos, mas tem a ver aí com a avaliação do desenho da palma da mão. Então, a quiroscopia é uma análise de impressões aí palmares. E temos aqui algumas regiões que são avaliadas. De modo geral, são 3 regiões, mas um estudo mais aprofundado nos traz aí 6 áreas de avaliação. Para a gente, em papiloscopia, essa área de estudo é muito importante, porque nós temos muitas impressões palmares em locais de crime. E muitas vezes, diferenciar um fragmento de impressão palmar para uma impressão digital é bem complicado ali no dia a dia. Aqui mora um outro problema também, que é a questão dos bancos de dados. Sempre na área forense, para eu chegar ali a uma resposta, eu parto de uma comparação. Aqui eu faço uma comparação entre amostras de referência, que são os padrões biométricos que nós produzimos lá para bancos de dados, e amostras questionadas. Nós temos amplamente bancos de dados de impressões digitais, mas não temos ainda muito difundido bancos de impressões palmares. Isso aí é uma perspectiva para melhora futura que está aí em andamento. E por fim, temos a podoscopia, que é a avaliação aí das impressões plantares, que nós produzimos a partir da planta dos pés.
Então, essa região aqui superior do nosso pé também traz em si diversos tipos de desenhos que podem ser classificados e avaliados. Novamente, aqui o mesmo problema, nós não temos bancos de dados ainda que compilem impressões podoscópicas. Nós temos aí uma lembrança distante, né, que é essa coleta do pezinho da maternidade, mas nós não temos aí uma compilação de modo geral em todos os estados dessa informação. Então, para trabalhar no caso de um vestígio podoscópico no local de crime, eu tenho que ter ali o suspeito para fazer a comparação. A papiloscopia nos traz 5 aí informações, 5 postulados que são essenciais para o nosso trabalho, que nos garantem que a gente pode confiar nessa ciência para a identificação humana. O primeiro é a perenidade, aquilo que é eterno, ou seja, o desenho digital ele é eterno. Ele surge na vida intrauterina até o 6º mês de gestação e se mantém até o pós-morte. Ainda além disso, temos aqui a imutabilidade. Esse desenho, além de ser eterno, ele não se altera ao longo da vida, se mantém o mesmo. Ele também é variável, ou seja, nós não temos desenhos repetidos entre nós mesmos e entre pessoas distintas. E para finalizar também temos aqui classificabilidade e praticabilidade. Na área forense, para eu ter uma ciência que vai identificar uma pessoa, ela tem que ser prática e classificável. A papiloscopia responde bem aí a esses critérios. E temos aqui, resumindo, né, para a gente poder fechar a parte de introdução, as áreas do conhecimento. A datiloscopia nós vimos, o mais comum aqui na área criminal, né, que tem aí um viés muito da atuação da química, é a questão dos vestígios de impressões que precisam ser revelados no local de crime. Temos a podoscopia e, por fim, aqui, a comparação a partir da podoscopia. Temos também a parte de necropapiloscopia, que é aquele tratamento e identificação da pele no pós-morte. Então, nós sabemos que é possível ainda, após a morte, utilizar a informação das impressões para identificar a pessoa. Contudo, cada situação de morte nos traz um tipo aí especial de cadáver, que vai precisar de tratamentos especializados para que nós consigamos recuperar aquela informação suficiente para identificação do indivíduo. E temos também a parte que talvez o pessoal não saiba muito, que tem relação com a papiloscopia, mas é uma atribuição na prática, que são os exames iconográficos. Ou seja, temos lá o retrato falado, que é mais conhecido, né, e que atualmente já está um pouco mais sistematizado, né, automatizado. Temos aí sistemas que nos trazem informações específicas que facilitam aí a elaboração desse retrato falado, que antes era somente à mão, né, agora já é uma coisa um pouco mais aí atualizada. Bom, e falando sobre aí, um pouquinho mais, entrando agora de fato na parte da química, que eu acho que interessa a todos vocês, né? Temos a produção da impressão papiloscópica, e quando a impressão é produzida na superfície, nós temos ali uma série de componentes que vão ali compor aquela impressão. E de onde vêm esses componentes, né? Eles vêm das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas que tem no nosso corpo. Na palma das mãos, nós temos aí as glândulas sudoríparas que vão produzir o suor, de modo aí bem resumido, né? Que vai conter aqui uma série de elementos, aminoácidos, proteínas, a água em si mesmo e íons diversos. Tudo isso chega aqui na ponta dos nossos dedos através dos poros que existem aqui nas nossas cristas. Então, quando a gente fala assim, estou com as mãos suando, de fato as mãos estão suando mesmo, eliminando ali o suor, que vem através destes poros, que tem uma ligação direta com as glândulas sudoríparas. Além disso, temos também as glândulas sebáceas, que produzem o sebo de modo geral, que é uma série aí de ácidos graxos, ésteres, lipídios de modo geral, e não estão na palma das mãos, mas estão por todo o nosso corpo. Então, através da interação com o rosto, com o corpo de modo geral, esses vestígios aqui lipídicos acabam na ponta dos dedos. Então, tudo isso vai estar aqui na ponta dos dedos, e quando nós tocarmos a superfície,
iremos transferir todo esse material aí no formato da impressão. Além disso aqui, temos também contaminantes externos, coisas simples do dia a dia, um creme, uma maquiagem, sujidades de modo geral, tudo isso vai para a ponta dos dedos e é ali colocado naquela impressão. Isso é importante por quê para a gente? Nós temos aqui os métodos de revelação. E a partir do entendimento da composição dessa impressão, é que nós iremos saber aí um método de revelação adequado. E esses métodos, eles farão apenas uma interação física com estes componentes ou farão uma reação química. Então, para a gente aqui, é bem importante a compreensão do que há naquela impressão, para que nós consigamos ali saber qual método aplicar, e também tem uma vertente bem importante aí de inovação tecnológica. Então, nós temos aí grandes grupos trabalhando na produção de novos materiais reveladores, então, totalmente a área da química para vocês, uma área bem fértil aí para pesquisas, materiais novos para reagir com as impressões, tendo como base aí essa composição das impressões. Bom, e lá no local do crime, nós temos alguns tipos de impressões que nós podemos encontrar. Tem as impressões chamadas aí de visíveis ou patentes, são as impressões que não precisam de revelação. Eu chego no local, já consigo ver ali aquele vestígio, geralmente manchado ali de sangue ou de sujeira, graxa, ele está ali notável já. Temos também impressões plásticas que são em superfícies moldadas. Um exemplo prático, aqui no Rio, nós temos o batalhão antibombas, né, da CORE, que é da Polícia Civil. E lá nós temos um amigo que trabalha com papiloscopista da Polícia Civil, e ele trabalha muito avaliando as impressões moldadas em artefatos. Então, quando fazem artefatos, né, caseiras, bombas caseiras que fazem, geralmente é um cano de PVC com estilhaço dentro, com pregos, e é fechado com uma argamassa. E aquilo imprime ali uma impressão moldada na superfície. Exemplo bem prático para a gente ali. E, por fim, impressões latentes, que é o mais comum que nós temos, que são as não visíveis. Eu preciso aplicar um revelador químico ali para tornar a impressão visível. Em local de crime, como que a gente trabalha, né? Inicialmente, existe uma busca orientada, então eu faço uma inspeção ali, buscando onde que eu vou aplicar aquele químico. Depois disso, eu passo para a aplicação na técnica de fato. Em seguida, a documentação, que é essencial para a gente em perícia de modo geral, papiloscopia obrigatória, nós temos que fazer a fotografia daquela impressão. E, por fim, eu posso também conduzir para o laboratório aquele material, caso eu julgue que eu tenho que aplicar uma técnica ali, que no local não é muito adequada. E temos aqui, então, a revelação com alguns fatores que vão interferir para a gente. Inicialmente, o ambiente, então, o tempo que a impressão está ali, como que aquela impressão, ao longo do tempo, vai se modificar, e as influências de fato, né? Calor, umidade, uma impressão que está dentro de uma casa, no local de crime ali guardado, tem um perfil, e uma impressão que está num capô de um carro, tem outro perfil lá exposto ao sol. A superfície para nós também é muito importante. A partir dela, eu vou escolher ali também qual método é mais adequado. Então, são duas variáveis, né? A composição da impressão e a superfície onde está aquele vestígio. Temos aqui diversos tipos de superfícies, porosas, não porosas, as que são lisas e as que são ali irregulares, tem alguma textura. E tudo isso me traz aqui para métodos de revelação. Bom, aqui tipo de superfície que nós temos, exemplos de superfícies porosas e das não porosas. Aquilo que é poroso, ele tem alguma porosidade e vai absorver o vestígio ao longo do tempo. Então, do ponto de vista prático, quando eu tenho uma superfície porosa, o meu entendimento é qual? Aquela impressão, os seus compostos estão sendo absorvidos ao longo do tempo e eu preciso aplicar um reagente químico que vai penetrar naquela superfície
e vai interagir especificamente com algum componente que existe naquela impressão. Já a superfície porosa, a minha impressão está na superfície, ela não foi absorvida, está ali em cima daquele material. Então, para isso, eu vou usar ali diversos tipos de reveladores que, de modo geral, eles interagem com qualquer composto que há naquela impressão. Aqui alguns exemplos: vidro, plástico, metal, a madeira que é tratada. Nesse caso aqui, superfícies não porosas, o vestígio ele é muito mais frágil, mais suscetível ali aos danos. Se eu passo o dedo ali, eu tiro aquela impressão. Já na superfície porosa, ao longo do tempo, como vai ser absorvido aquele vestígio, existe um pouco mais ali de conservação, mas ainda assim exige ali o nosso cuidado. Temos diversas técnicas de revelação, daria para ficar aqui horas conversando sobre isso, mas eu trouxe algumas que são aí as principais para a gente. Como vemos aqui, existe uma divisão, né? Nós colocamos algumas técnicas para superfícies porosas e outras para não porosas. Contudo, ainda há a técnica dos pós, de modo geral, que pode ser aplicada aí aos dois casos. Inicialmente aqui temos, então, a técnica mais conhecida, que é a técnica dos pós. O mecanismo de revelação é apenas uma aderência mecânica, não ocorre reação química ali naquele universo. E a aderência é ao componente da água, se a impressão for recente, ou a parte lipídica, se ela for um pouco mais antiga. E por que isso? Porque a água ela vai evaporar, restando para a gente o que é mais pesado, que são aqui os lipídios. A aplicação na doutrina é apenas para não porosas, mas na prática também pode ser aplicada aí a superfícies porosas. Geralmente, quando a impressão é fresca, não foi ainda absorvida pela superfície, ela ainda consegue revelar aqui com o pó. Diversos tipos de pós nós temos aqui, e também aqui a aplicação, né? Baixo custo, e geralmente um potinho desse aqui está saindo 90, 100 reais, depende aí do fornecedor. Aplicação local, e eu vejo rapidamente se tem impressão ou não, né? Aqui um exemplo para a gente, temos aqui superfície que ela é porosa, então, teoricamente, só daria para aplicar aqui um reagente químico, mas nesse caso aqui, eu fiz o teste com dois tipos distintos de pós. Esse aqui é o pó vulcano, o tradicional, negro de fumo, que é chamado aí no dia a dia, e o pó magnético. Então, notem aqui a diferença na qualidade do vestígio revelado. Para a gente é muito importante que o material, né, que vai ali revelar aquela impressão, que ele tenha interação somente com as regiões de crista e pouca interação, pouca atração pelo fundo. Porque nós temos que ter ali um contraste, uma nitidez a melhor possível para conseguir ver bem aquele vestígio. Nesse caso aqui, do pó vulcano, né, nós temos aí perda de qualidade. Nós não vemos aqui as cristas. Nesse caso, o pó interagiu com o fundo ali, sem fazer diferença com relação ali ao vestígio. E já com o pó magnético, vemos aqui, não é aquela revelação, né, maravilhosa, mas tem aqui uma qualidade, tem uma nitidez, e eu consigo perceber aqui bastante informação sobre esse vestígio. Aqui temos uma diferença importante também com relação à composição, né, física ali daquele material. Vemos aqui microscopias de varredura de 3 tipos distintos de pós, então vejam ali que não tem um padrão, né? Alguns são mais amorfos, como o alumínio e o magnético, e outros são um pouco mais regulares. Então isso também é importante para a gente. Lá na parte de materiais, quem vai fazer um revelador tem que ver bem isso, para testar ali se esse material que você está produzindo, ele tem ali uma aplicabilidade, eu consigo que ele faça uma boa revelação. E um dos fatores avaliados aqui é essa granulação do material, né? Aqui temos um dado, né, curioso, histórico. A primeira patente que existiu com relação a um pó revelador, que foi um pó vulcano, foi aqui em 79, então
não é tão antiga assim, mas já tem um tempo, né? E a primeira menção, o primeiro estudo ali científico que tratou dos pós foi em 1891. Então, é uma tese de doutorado de Forgeot, que é um pesquisador da época, e trouxe aí uma discussão sobre papiloscopia, falando dos reveladores, né? É bem interessante, aí discute, é mais um teste, né, no dia a dia. Ele vai testando vários materiais para ver o que funciona, né? E aqui é uma aplicação prática para a gente ver como que a química está ligada à papiloscopia. Nós temos uma parceria muito boa, muito forte lá com Goiás, com a UFG, Federal de Goiás. Eu sou da UERJ, também vinculada aqui ao IBEX, que é um quartel aqui no Rio de Janeiro, que tem a área forense, e nós trabalhamos juntos em uma patente. Então, o pessoal da UFG é da parte da química, lá de materiais, e eles desenvolveram um novo revelador. Aqui utilizaram fósforos luminescentes à base de titânio para a revelação de impressões latentes. Então, aqui é um exemplo, né, um poluminescente. Aqui a imagem não está muito clara, mas fica muito boa a revelação. Dá para ver os pontos característicos. E o que eles avaliaram muito aqui, testaram várias combinações, né, tempos aí de produção do material, para ver se eles conseguiam um produto que conseguisse interagir somente com as cristas, dando um bom contraste. E chegaram aqui a esse material, que foi aí objeto de uma patente. E eu entrei na patente junto com eles, porque nós testamos esse material também para análise genética. Então, nós sabemos que existe a possibilidade da atuação aí da papiloscopia junto com a genética, que foi tema do meu mestrado, né? Ou seja, quando eu tenho uma impressão, aqui exemplo S, né? Suponha que não tenha ficado boa a revelação, eu ainda posso processar o vestígio para o DNA, como tudo é um material químico que está aqui, né? Nesse caso aqui, são fosfoluminescentes à base de titânio. Isso aqui poderia ou não interagir ali, afetar a análise genética. Então, nós fizemos um estudo junto com o pessoal de Goiás e vimos que esse material aqui não apresenta nenhum problema com relação à genética. Então, conseguimos juntar aí duas áreas do conhecimento para fortalecer esse material que foi produzido, né? Então, dentro da área da química, há um espaço grande demais, amplo, bastante fértil para a gente produzir novos reveladores. E há uma infinidade de possibilidades aí, né, com relação a tipos de superfícies, formas de aplicação. Então, é uma área bem interessante para quem quer seguir aí dentro da química na área forense. E esses pós, como que eles são aplicados, né? Temos aqui diversos tipos de pincéis para aplicação dos pós. Acho que o mais conhecido deve ser o fibra de vidro, que o CSI nos mostra, aquele pincelzinho que fica lá rodando na cena do crime. E também aqui temos bastão magnético, que na verdade não é um pincel em si, mas é o próprio pó, que ao se aproximar do bastão forma ali as cerdas. Também tem linhas de pesquisa que estão visando aí a produção de pó magnético, porque com relação ao pó vulcano e até pós luminescentes, ele tem, de modo geral, um melhor resultado aí nas superfícies. Aqui é uma demonstraçãozinha como funciona o pó magnético. Então, notem aqui é o nosso bastão magnético e aqui é esse pó. A aproximação do bastão forma ali as cerdas. Então, aqui nosso bastãozinho se aproximou e forma aí as cerdas. E daí, podemos já buscar a superfície de interesse. A questão interessante é que os fabricantes, esses pós todos são importados, né? Eles não nos trazem a formulação completa, né? Eles dizem alguns materiais que tem ali, mas não trazem, de fato, o que há ali dentro. Então, o pessoal acaba tendo que se esforçar bastante para conseguir chegar a uma formulação que seja igualmente, né, satisfatória a esses materiais. E também a questão é por que fazer pós novos, né? Primeiramente, um incentivo à produção nacional. Segundo, que eu acho importante, é uma independência das empresas estrangeiras. Tudo isso é importado e é um custo alto para o Estado. Então, se a gente conseguir produzir nacionalmente, é uma vantagem para todos, né? Outra técnica também
pra gente é a técnica do superglue, que é o cianoacrylato. Eu acho que também já apareceu aí em alguns filmes pra gente. Ela contém aí, né, na verdade, uma cola, que é o super bonder, mais conhecido. Também o nome químico é cianoacrylato ou etil cianoacrylato. E o super bonder tem somente essa composição e é o que nós usamos aí nessa técnica. O que ocorre, na verdade, aqui é uma vaporização. Então, aqui tem um pouquinho dessa cola, vai ser aquecido e vai vaporizar. Estes vapores aqui fazem uma reação química de polimerização com qualquer vestígio que há na impressão. Então, não existe uma seletividade. Ele reage com o que tiver ali naquela impressão e vai polimerizar, formando ali um vestígio esbranquiçado. O bom da técnica, que é a minha preferida, né, é que ocorre uma fixação do vestígio naquela superfície. Porque, no final das contas, eu vou ter ali uma cola que foi aplicada naquela superfície e fixou o vestígio. Então, a partir dali, eu posso trabalhar com mais tranquilidade, sem ter o medo de acabar danificando o meu vestígio no manuseio do objeto. Aqui são exemplos de duas cabines que nós temos para aplicação. Esse vapor, ele não ele é tóxico, né? Nós não devemos usá-lo aí sem a proteção adequada. Muito embora a gente veja, às vezes, acontecendo isso no dia a dia. Então, é indicado para atuação em laboratório aqui nas cabines. Essa aqui fica no laboratório da gente lá no Exército, mas ela é portátil. Então, até o nome aqui é portable, né? Tipo assim, então ela pode ser levada aí para local de crime também. E aqui, uma cabine automatizada que eu tive a chance de usar lá em Lincoln durante a minha graduação na Inglaterra. E notem aqui que ela é fixa, né? Então, aqui nós temos a inserção de água, ou seja, para funcionar bem a técnica, quanto mais úmido o ambiente, melhor funciona a técnica. Algumas linhas de pesquisas indicam que os componentes da impressão, eles vão ali absorver aquela água e vão reagir melhor com o cianoacrylato. Então, isso é uma das linhas que explico aí a atuação melhor da técnica com o ambiente úmido. Aqui dentro, aqui embaixo, né, a gente coloca a nossa cola e isso vai ser aquecido a uma programação que você pode fazer nessa máquina. E ao final da reação, você pode programar aí meia hora, uma hora e ir acompanhando a revelação. A própria máquina faz uma depuração do ambiente interno da cabine. Então, eu posso, com segurança, abrir essa porta aqui e eu não vou inalar nada daquele vapor. Diferentemente deste caso aqui que nós temos, onde não há sistema de limpeza do ar, né? E a gente tem que abrir isso aqui num ambiente aberto e deixar sair aquele vapor ali. Então, eu sempre, quando dou aula para o pessoal lá, eu sempre insisto no uso do EPI, oriento, porque não temos como no dia a dia ficar usando um material desse, né? Se expondo ali sem proteção. Uma outra forma de aplicação dessa técnica é utilizando aqui este bastão, que é chamado aí de ciano end, ou bastão de cianoacrylato. Nesse caso, o ciano está onde? Ele está aqui nesse cartuchinho. Isso aqui, na verdade, é apenas a minha fonte de aquecimento, a qual precisa ser aquecida. Essa aqui é uma fonte portátil de aquecimento. Pode também ser aí um ferro de solda, né? Não precisa ser esse material aqui, que tem um custo elevado também para o Estado, né? R$ 3.600 um kitzinho desse. Aqui embaixo nós usamos um combustível, que é o butano, e aqui temos duas travas, né? Uma delas libera o combustível e a outra é como se fosse um isqueiro. E quando eu fico ali apertando até acender a chama acendeu, eu posiciono aqui o meu cartucho com a cola dentro. E vai ocorrer ali rapidamente a vaporização. Aqui é um exemplo de uma cabine dessas portáteis. Aqui nós temos um bastão. Na verdade, não é um bastão, é um ferro de solda, né? É um trabalho aí adaptado junto com um colega da Polícia Civil aqui do Rio. Fizemos um teste para ver se funcionava e tivemos aí sucesso, né? Notem aqui que umidade controlada, aqui do ladinho, termohigrômetro, e também temperatura ali controlada. É um videozinho, vamos ver. Então, notem aqui, rapidamente vaporizando. E aqui dentro eu tenho também, ali no cantinho, uma xícara com água morna,
para tornar o ambiente mais úmido ainda, para ali ter uma técnica mais melhor performance, né? Aqui são os materiais questionados, e aqui em cima a gente sempre tem uma impressão controle. Então, como eu não sei há quanto tempo está ali aquela impressão na superfície, ou se há uma impressão de fato ali, na superfície questionada, eu sempre coloco uma impressão controle. E aí que eu faço na hora mesmo, né? E eu vou controlando aquela impressão que eu coloquei recentemente, quando ela estiver bem revelada, já é um parâmetro para mim, para eu saber que está ali suficiente aquele tempo de revelação. Aqui é o nosso resultado. Então, na garrafinha de água fica assim a impressão, mas como ela é transparente, não consigo ver com tanta clareza o vestígio. E aí, como ele já está fixado com a cola aqui, eu posso aplicar outro material em cima. Pode ser um pó comum, como esse aqui, um pó vulcano tradicional, ou pode ser um pó fluorescente, ou que eu achar mais adequado naquela superfície. Aqui um exemplo mais, né, micro aí, aprofundando. Aqui é a nossa impressão revelada. Notem que o revelador interage somente com as cristas, onde nós temos ali os vestígios que são aminoácidos, íons, a própria água de fato. E aqui, mais aprofundado aqui na segunda parte da letra B, é essa gama, né, da cola que ocorre ali. Então, o que nós temos de fato aqui é uma junção da cola polimerizada junto com os componentes da impressão. Então, se aqui, por exemplo, eu tivesse a interação da cola com as regiões de sulco, que é a região aqui em preto, eu não teria nenhuma possibilidade de avaliação da impressão. Então, sempre o foco do revelador é interagir somente com as cristas. E aqui é um outro videozinho, onde nós temos, além da aplicação do ciano, temos a aplicação de um pó vulcano branco. Essa sou eu, lá em casa, fazendo essa revelação. E aqui é o nosso resultado. Aqui eu não coloquei o videozinho pra gente, mas depois disso eu fiz a limpeza da superfície para provar, né, que eu poderia tirar esse pó aí e aplicar outro, e a impressão ainda estaria aí, porque o ciano fixou o vestígio na superfície. Aqui é um outro exemplo que nós temos. Isso eu fiz na Inglaterra durante a minha graduação lá. Eles tinham uma demanda específica de luvas que eram usadas para cometer crimes. Geralmente era furto à residência. A pessoa já consciente que a luva impediria ali a impressão no local do crime, usava a luva, mas saía do local e jogava a luva fora. E aí eles queriam saber quais técnicas poderiam recuperar essa impressão de dentro das luvas. Como a relação universidade e polícia é muito direta, é muito próxima, eu participei do projeto, né, e fiz aí todo o experimental dele. Aqui nós temos uma luva de látex que já foi revelada com ciano, mas o ciano é branco, ele fica branco no branco, né? Então, eu apliquei aqui uma outra técnica fluorescente ali para conseguir ver a impressão, e temos um vestígio aqui que parece que não é bom, mas em papiloscopia ele é excelente. Aqui, outro modelo para a gente. Isso eu fiz o ano passado, durante uma instrução lá no Exército. Aqui seria uma latinha de coca, que eles recuperaram de um local de crime, processaram com o cianoacrilato. Então, notem aqui que há as marcas da revelação, mas tem muita definição aí de contraste e nitidez. Para isso, aplicamos aqui um outro pó, nesse caso aqui seria um pó fluorescente, com a aplicação da luz ultravioleta, e temos aqui as impressões bem destacadas. Outra técnica também que nós temos aqui é a ninidrina. Ela é utilizada aí para superfícies porosas. Então, aqui ocorre para a gente uma reação química de fato. Então, vai haver uma reação da ninidrina com aminoácidos que estão na minha impressão, produzindo essa coloração aqui mais rosada. Então, geralmente, ela vem para a gente ou em spray ou em cristais, e fazemos aí uma solução em laboratório, e isso vai penetrar na minha superfície e vai buscar ali os aminoácidos.
e, ao longo do tempo, fazer a revelação. Depois de tudo isso, a gente faz, na prática, né, a coleta da impressão. E isso aqui temos alguns mecanismos de coleta, que geralmente são as fitas adesivas, né? Aqui eu poderia trazer mais coisas para a gente em termos de técnica, mas como temos somente uma horinha, eu trouxe as mais comuns para a gente, que foram os pós, cianoacrilato e vinidrina, que são as técnicas aí líderes na perícia de modo geral. E aqui existe uma outra área que, assim, para mim tem tudo a ver com a química, é só química, na verdade, e é uma área que eu estou agora me aprofundando, estudando, aprendendo mais, que é a questão da datação de impressões osciloscópicas. A impressão, ao longo do tempo, ela vai degradar. Então, os compostos que inicialmente estavam ali depositados, eles sofrem transformações. A água vai evaporar, o lipídio vai ali degradar em outras moléculas, e isso imprime para a gente uma alteração naquela impressão. Então, notem aqui uma impressão fresca e uma impressão depois aí de um mês. Fresca é um dia de 0 dias, um dia de idade, né? Aqui eu sei o tempo que ela tem, porque eu fiz ali o controle. Contudo, em local de crime, eu não tenho como inferir essa informação. Então, existe uma linha muito forte agora de pesquisa que é totalmente papiloscopia com química, que tenta ali desenvolver modelos de envelhecimento das impressões. Então, há muitas técnicas, cromatografia, espectrometria, uma série de técnicas da química aí aplicadas com esse fim de compreender essa transformação que sofre a impressão ao longo do tempo. Então, aqui é um artigo de referência que eu uso muito para estudos, caso alguém tenha interesse nessa área. Então, aqui nós temos aí um estudo aprofundado do que temos até hoje, né, feito aí com relação a essa questão. E do ponto de vista prático, para a gente é importante isso na persecução penal, porque muitas vezes o indivíduo ele não nega a identificação papiloscópica, mas nega o período, quando que ele deixou aquela impressão naquele local. E é aí que entraria muito a química, para nos trazer aí informações sobre esse espaço temporal. Até hoje, infelizmente, não temos um modelo científico aceito para aplicação e datação da impressão. Então, ainda é uma área aí de estudos em desenvolvimento para a gente. Aqui é só um exemplo para a gente, é uma cromatografia aqui, nós temos a composição química, o nosso perfil químico da impressão recente, aquela que acabou de ser produzida. Notem que há uma composição específica, quanto mais distantes são os picos, maior a minha resolução. Então, notem que aqui, colesterol e esqualeno tem uma boa resolução, e são 2 componentes químicos ali que são alvos de pesquisa, são aí tidos como importantes e compostos alvos para modelos de envelhecimento da impressão. E aqui é a mesma impressão depois de 2 meses. Então, notem a alteração desse perfil químico. Então, uma das linhas propostas de estudo, no caso que eu estou propondo, né, já para um pós-doutorado, é a gente identificar um desses químicos mais persistente nas impressões e avaliar como que ele degrada ao longo do tempo. E, além disso, um outro viés aí para a inovação tecnológica é tentar a produção de um químico que interaja somente com compostos que aparecem nas impressões já envelhecidas. Então, eu conseguiria revelar a impressão e já dando ali um intervalo de tempo de quantos dias, semanas ou meses tem aquela impressão. E, por fim, aqui, como eu comentei antes, né, muitas vezes a impressão ela não está suficiente para confronto. Aí, papiloscopia, infelizmente, não atende mais aquela demanda, mas nós podemos ainda aproveitar o vestígio para análise genética. E é isso, pessoal. Acho que eu falei na 1 hora, eu acho que eu falei no tempo certinho, 5h30 agora. Aqui estão os meus contatos. Então, ainda quem não me conhece, né, aqui tem o nosso Instagram, da Ludmila, tem o do Forsyth, que é o instituto que eu coordeno,
Temos aí também nosso YouTube e o Facebook. Para quem gosta aí da área forense, quer conhecer mais, nós temos no YouTube toda quinta-feira aulas gratuitas, né, ao vivo ali, para quem quiser conhecer mais a área. E aqui meu e-mail também, para dúvidas aí, né, conselhos, eu estou à disposição para vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ludmila. Agora nós vamos a algumas dúvidas que surgiram. Tudo bem? Tá bom, tá ótimo. Vamos lá. Então, a primeira dúvida foi a minha. Os contaminantes externos que você citou, os cremes, eles atrapalham de alguma forma na revelação das impressões? Não, de modo geral, não. Não chegam a atrapalhar. Tudo depende da quantidade também, né? Se tiver ali com as mãos muito saturadas daquele produto, pode ser que a sua impressão não tenha nitidez, que as cristas fiquem ali meio smudged, né? Que seria meio... Como é que é a palavra em português? Acho que é embaçadas, né? Meio arrastadas. Mas, de modo geral, não fazem nenhuma diferença. Na Inglaterra, eu estudei isso também. Fiz uma avaliação de quem usou cosmético, maquiagem, na hora da impressão, mas não teve nenhum problema. Certo. A Jaque faz uma pergunta. Em caso de pessoas que têm as digitais desgastadas por alergia ou queimaduras, como pode ser feita a testagem ou conferência das digitais? Mesmo com o relevo comprometido, é possível analisar por meio de algum método? Então, depende muito desse nível de desgaste, né? A gente vê o pessoal que fala assim, tô sem impressão, a pessoa não tem impressão, porque usa muito material químico. Na verdade, essas abrasões externas, elas não acabam com a sua impressão. A gente pode tentar ali, durante a coleta, né, fazer movimentos ao contrário na digital, para tentar eriçar as cristas. E tem também alguns cremes que você pode passar ali na hora da coleta, para fazer a melhor contraste da impressão. Agora, isso na coleta biométrica, na identificação civil. Agora, se for um vestígio em local de crime, pode ser realmente que a pessoa deixe pouquíssimos vestígios, aí não tem muito o que fazer, né? Agora, se a pessoa não tem mesmo a impressão, isso é uma síndrome genética chamada de síndrome de Nagali. A pessoa nasce sem a impressão, aí o instituto vai fazer, de polícia, né, ou identificação civil, vai fazer outra técnica, ou usar ali a identificação podoscópica, ou usar a cadeira dentária, para tentar fazer ali alguma forma de identificar aquela pessoa. Então, são formas alternativas, né, de chegar a identificar o indivíduo. Certo. Peraí. Júlia, ela fez um comentário que ela ficou muito curiosa para ler o seu mestrado. Eu posso disponibilizar depois, eu posso colocar um link para vocês, você passa para eles também, pode ser. Sim. Luiz Felipe, em caso de sobreposição de impressão em superfícies porosas, ainda é possível revelar e obter informações precisas sobre o vestígio? Então, é possível revelar, porque o vestígio vai estar presente, né? Vai ter ali a composição. Mas a questão da informação precisa depende muito do caso. Não existe aquela questão do CSI, né? Que você tem um programa que pega as impressões e afasta elas, né? Que você vê lá a diferença, mas não existe, infelizmente, ainda. Mas, às vezes, a impressão está parcialmente sobreposta. Então, tem a revelação da impressão ali e parte de uma das impressões está nítida ainda. Aí você consegue fazer a avaliação. Mas se for sobreposição total, 100%, não tem como avaliar. A gente não tem aí convicção suficiente para dar um resultado. Aí não se faz análise, no caso. Certo. Jaque, existe um tempo máximo para se avaliar uma impressão digital? Fatores como poeira, neve, chuva, pode alterar a leitura? Então, a gente não tem como precisar um tempo máximo, porque depende disso mesmo que você colocou, Jaque, dos fatores ambientais. Então, tem impressões que eu já avaliei com 2 anos de idade, mas que estavam dentro de um livro, um papel dentro de um livro fechado. A impressão foi conservada. Então, tem impressões que estão expostas ao ambiente que, recentemente, no mesmo dia, já não tem mais ali tanta nitidez. Então, a gente não pode precisar um tempo exato, porque depende muito dos fatores ambientais.
E, além disso, também depende da pessoa que produziu a impressão. Então, pode ser que eu sou uma pessoa que sue mais, ou teve um dia muito quente, eu estou suando mais, a impressão fica mais ali saturada, ou também uma pessoa que tem a mão mais ressecada, e aí a tendência é produzir menos compostos ali naquela impressão. Então, depende muito dos fatores. Não tem como dizer assim, até 5 anos eu consigo ver, porque depende dos fatores externos. Certo. Marcos André, a química forense normalmente é vista só como essa área de criminalista, mas também existe a relação com a arte, como, por exemplo, a química forense relacionada ao fato de descobrir a originalidade de quadros antigos e valiosos. Você sabe como isso funciona e o que você acha sobre isso? Nossa, bem interessante. Gostei da pergunta. Na verdade, a química tem uma aplicação muito grande dentro do universo forense. Porque, como ele colocou aqui, nem sempre uma análise pericial ela é criminal, né? Você pode fazer uma perícia, por exemplo, para tentar realmente ver a questão de um quadro, se ele é falsificado ou não. Então, existe uma área da química, eu digo também química forense, porque a análise ela é para fins aí de justiça, né? Que avalia, sim, a questão da composição dos quadros. Não sei te falar muito sobre isso. Eu posso te indicar um perfil chamado Química e Arte. É um perfil de uma amiga, ela é química e trabalha com essa questão de restauração de obras de arte. Ela não fala de perícia, mas ela fala das técnicas que você pode utilizar para entender. Então, na verdade, na química, quando a gente fala química forense, né, você vai usar o que você já sabe da química, as técnicas comuns do dia a dia, que você sabe muito mais do que eu, com certeza, só com um fim específico, que é responder a uma demanda judicial. Então, o que eu acho sobre isso, eu acho que é fantástico, na verdade, né? A gente tem essa possibilidade ampla de, com análises, né, mais conhecidas, já bem dominadas pelos químicos, conseguir chegar a resultados. E dentro disso também tem uma área que é a merceologia, que é uma área da forense que visa valoração dos materiais. Então, acho também que tem uma relação bem interessante com a química. Então, o que eu sei, assim, de relação a isso, seria essas informações. Júlia, o pó revelador vai interagir quimicamente com os componentes da impressão ou de uma forma mais mecânica, magnética? De forma mais mecânica. Então, os pós, de modo geral, não fazem reação química. Eles interagem apenas fisicamente. Alguns colocam como forças de Van der Waals, mas é uma reação, não é reação química, é interação física somente mesmo. Não tem reação. Certo. A Jaque, muito interessante essas técnicas, Ludmila. Estou encantada com a abrangência da química dentro da papiloscopia. Que bom. Suzane, eu amei demais, parabéns. Obrigada. Scarlett, excelente, parabéns. Júlia, excelente, está encantada. Muito bom, Luiz Felipe. Jaque, perfeito, parabéns, né, por mais uma palestra. Caroline, foi perfeita a palestra. Karen, ótima palestra, parabéns. Muito boa palestra, interessantíssimo. Muito boa, amei. Adorei a palestra. Que Então, bom, gente. acho que são essas dúvidas, são só essas dúvidas que o pessoal aí teve. Adorei participar, gente. Obrigada pela atenção de todos, pelas dúvidas enviadas. E, assim, saibam que a química, ela tem uma abrangência muito grande na área forense, assim. A papiloscopia é uma das vertentes, mas tem até como acho que foi Marcos, né, que colocou, que o nosso colega colocou, Marcos André, tem outras áreas de aplicação. Então, até eu falo assim, acho que eu vou fazer química depois, mais para frente, porque é um conhecimento muito rico e que tem abrangência muito grande na área forense. Então, quem gosta dessa área forense pode estar tranquilo que nada química vai ter ali atuação, sim, bastante. O pessoal que quiser, né, entrar para a área. Tem muito campo. Então, gente, gostaríamos de agradecer a presença de todos, da Ludmila, né, por
pela sua dedicação, oferecendo essa quantidade de informações para a gente. Foi muito boa a palestra e muito obrigada, e é um prazer a gente tê-la, né, como uma palestrante aqui da nossa semana acadêmica. Obrigada, gente. Conta comigo em qualquer dúvida, estou à disposição de vocês nos canais de comunicação. E parabéns pela semana. Está maravilhosa, estou acompanhando lá no Instagram. Sucesso aí nas próximas palestras. Muito obrigada. Uma boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Tchau.